Eu sou motorista de aplicativo há alguns anos e sempre preferi as corridas noturnas. A cidade é mais tranquila, os passageiros geralmente estão mais silenciosos e a sensação de dirigir pelas ruas vazias me traz uma certa paz. Mas naquela noite, a paz foi substituída por algo que até hoje me deixa arrepiado ao lembrar. Era uma quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Eu estava na área mais afastada da cidade, onde as luzes dos postes começavam a rarear e as casas eram substituídas por terrenos baldios e árvores esparsas. Tinha acabado de deixar um passageiro e estava indo em direção ao centro, quando o aplicativo notificou uma nova corrida. O local de retirada estava a apenas algumas quadras, então aceitei sem hesitar. Cheguei ao ponto indicado pelo GPS, mas não havia ninguém ali. Olhei ao redor e vi que estava em frente a um pequeno cemitério daqueles antigos, com túmulos de mármore desgastados e um portão de ferro enferrujado. Não era incomum que o local do GPS ficasse um pouco fora do lugar. Então esperei um pouco, acreditando que o passageiro logo apareceria. Passaram-se alguns minutos e nada. Decidi enviar uma mensagem pelo aplicativo perguntando se ele estava por perto. Não houve resposta. Estava quase cancelando a corrida quando ouvi o som de um clique na porta de trás do meu carro. Olhei pelo retrovisor, mas não vi ninguém entrando. Meu coração acelerou. O banco estava vazio, mas o som foi claro como o dia. O mais estranho foi o que aconteceu a seguir. O aplicativo indicou que o passageiro havia embarcado e me mostrou o destino. Olhei para trás novamente, tentando ver se alguém havia se escondido no banco traseiro, mas estava totalmente vazio. Ainda assim, senti uma presença no carro. Era como se algo estivesse espreitando nos cantos, uma energia estranha que fazia a atmosfera parecer errada de alguma maneira. Comecei a dirigir, mais por instinto do que por escolha. Eu queria encerrar aquela corrida o mais rápido possível. Enquanto seguia as instruções do GPS, tentei manter a calma, mas meus olhos sempre voltavam para o retrovisor. E foi aí que percebi. O reflexo estava diferente. Não havia ninguém no banco de trás, mas a silhueta de uma pessoa parecia se formar vagamente no vidro do retrovisor, como uma sombra indistinta. A cada quilômetro que passava, a figura se tornava mais nítida. Primeiro era só uma mancha escura, mas logo consegui distinguir os contornos de um rosto. Os olhos estavam afundados, como se pertencessem a alguém que não dormia há dias, ou pior, alguém que já não vivia mais. Meu corpo inteiro estava tenso. Quando finalmente cheguei ao destino, uma casa abandonada nos limites da cidade, senti um alívio momentâneo. Queria que aquela corrida acabasse logo, mas o pior ainda estava por vir. Quando parei o carro, ouvi a porta de trás se abrir lentamente, como se alguém estivesse saindo. Olhei para o espelho e vi a figura em pé, do lado de fora. Ela não tinha forma completamente sólida. Era como uma sombra densa em forma humana, com aqueles olhos fundos me encarando. E então, em um segundo, desapareceu. Tentei cancelar a corrida, mas o aplicativo travou. O GPS mostrava que ainda havia alguém no carro. O tempo da corrida continuava correndo, como se meu passageiro invisível ainda estivesse ali esperando. Desliguei o aplicativo e saí do carro, tremendo. Eu precisava respirar. Naquela noite, não consegui mais trabalhar. A sensação de que algo ainda estava me seguindo, de que aquele passageiro ainda estava comigo, nunca me deixou. Desde então, não aceito mais corridas nas proximidades daquele cemitério. E todas as noites, ao dirigir pelas ruas escuras, ainda sinto aquela presença, como se o passageiro invisível estivesse esperando por mais uma carona.